Em 2012, foram registradas 826 adoções de crianças no Brasil. O número representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça. Hoje no Brasil, 29.535 pessoas aguardam na fila para adotar uma criança. Está vendo a quantidade de gente? Esse é o fato que nós estamos orando para que cada uma dessas possa receber a sua criança, mas no sonho de mudança de consciência. Né, Mônica? Nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre a razão disso ainda não acontecer, ainda para tantas crianças. É uma mudança de paradigma? Sim, porque as pessoas têm que entender que Deus, quando Ele nos adotou, Ele não teve um perfil. Ele não falou assim, eu só vou adotar até 15 anos de idade. Eu só vou adotar aquela criança que for clarinho ou aquela de cachinho. Não, Ele não teve perfil. Ele adotou a todos. Essa semana eu estava no ministério, aí eu sempre que quando acaba o atendimento eu faço uma oração. Aí eu fui orar e Deus começou a me revelar umas coisas. Quando a gente vai assim, nos abrigos, a Alessandra que trabalha, né? Tia, me leva para sua casa, né? Deixa eu ir com você. Às vezes levanta assim o bracinho, pega na perna. E assim, o coração da gente corta. Mas a gente não pode adotar todas as crianças, né? Eu particularmente gostaria de adotar, mas todas impossível. E aí, enquanto eu estava orando, Deus começou a me falar. Todos aqueles que levantarem os braços para mim, eu vou levar, eu vou adotar. Todos aqueles que segurarem na minha perna e quiserem ir para minha casa, eu vou levar. Todos os que me pedirem para poder vir, eu vou adotar. E vou transformar em filhos legítimos. Então esse é o nosso Deus, o Deus de amor, que não tem perfil, né, que não está preocupado com nada, a não ser em nos adotar. Gente, olha, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Todos nós somos adotados pela graça de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria falar um pouco neste momento sobre como que funciona o apadrinhamento afetivo, Fernanda. O apadrinhamento afetivo é muito interessante porque ele dá a oportunidade dessas crianças que a Mônica até citou anteriormente, que não são vistas, não são esperadas por esses casais que querem bebês, querem a criança branquinha. O apadrinhamento dá a oportunidade dessas crianças terem uma experiência com uma família, dessa família ver que ela pode se afeiçoar a uma criança maior e não só a um bebê, de que esse relacionamento é possível. É possível, uma chance, né, Fernanda? É uma chance, né? É uma chance. E isso não é o intuito, mas isso pode depois se tornar até uma adoção. Mas o apadrinhamento afetivo, ele tem esse objetivo de proporcionar a essas crianças, porque o objetivo sempre é atender o interesse da criança, e aos adolescentes também, né? Esse convívio familiar. Então, geralmente acontece muito no final do ano, aquele apadrinhamento de Natal, que as pessoas a partir de agora já podem procurar a instituição que chama Cevan, aqui em Belo Horizonte, que faz esse apadrinhamento. E durante o ano as pessoas também fazem esse apadrinhamento, levam para casa. Aniversário da criança, né? Todo esse período, ano novo. Acompanham na escola, né? Podem, por exemplo, se a criança não tem pai nem mãe, o casal vai à escola no dia dos pais, no dia das mães, participa de festa. Então, é muito interessante. É bom para a criança, bom para o adolescente, bom para o casal, para a pessoa. É uma grande mudança de mentalidade. Quantas milhares de pessoas você conhece aí que talvez fez um apadrinhamento numa grande organização, como a Visão Mundial, talvez o Fundo Cristão, outras tantas organizações, quem sabe chegou o momento de você dar o segundo passo e realmente trabalhar um pouco de apadrinhamento afetivo. Olha só que legal, leve talvez essa criança para sua casa alguns dias ou nas férias, quem sabe nesse final de ano, o momento de você conhecer uma criança. Ela está lá sozinha, ela vai passar esse Natal sozinha, depende de você, chegou o seu momento de mudança de mentalidade. Nós temos aqui algumas participações, a primeira em Belo Horizonte, Vilma. A adoção tem um tempo médio de espera. Temos também aqui o Júlio Carlos Mendes, está aqui de Contagem. Como funciona a fila de espera e qual o tempo médio de espera? E o Mário Gomes, boa noite. Quais os caminhos para uma adoção legalmente falando? Bom, eu queria passar para o James aqui, pelo menos para falar sobre a adoção, como é que ela é feita e o tempo de espera. Doutor James. Olha,
O tempo de espera, eu vou começar pela segunda, mas o tempo de espera ela não tem assim, um tempo determinado ali, tem da experiência, né? E como a Mônica disse, o tempo depende do perfil da criança. Se a criança for menina, branca e recém-nascida, você vai esperar mais tempo, porque a fila é grande para quem quer esse perfil de criança. O que se tem dito, Fernando, e eu acho que é importante passar isso para a população em geral, é a chamada adoção tardia. A criança que tem 3 anos, a criança que tem 4 anos, e às vezes essa é uma criança muito própria para um perfil de casal. Então, às vezes o casal ele tem a vida dele de trabalho, a esposa trabalha, o marido trabalha, e querem uma criança porque não tiveram biológica, e é melhor que esse casal tenha uma criança um pouquinho mais velha, pelo menos naquele momento. Aí o tempo de espera cai. Por quê? Porque é uma criança que não é tão procurada para ser adotada. Mas voltando à primeira pergunta, bom, acho que a primeira coisa é procurar uma orientação jurídica, com um advogado que você conheça, com uma pessoa da sua confiança, mas reitero aqui, precisa ter uma habilitação junto ao Juizado da Infância e Juventude da comarca ou da cidade onde você mora. Essa habilitação é um processo anterior ao processo da adoção, vai fazer uma pesquisa na vida da pessoa ou na vida do casal, das condições de trabalho, do relacionamento conjugal, se for o caso, da saúde desse casal, da situação econômica, em que pese ela não seja fundamental. Qualquer casal pode adotar. Qualquer casal. A lei diz que precisa ter mais de 21 e, no mínimo, 16 anos de diferença entre quem quer adotar e a criança. Então, se o casal até estiver separando, a lei diz que pode. Se a convivência iniciou da criança com aquele casal antes de iniciar um processo de separação, para mostrar que não há restrição para adoção. Né? O solteiro também pode adotar. Solteiro pode adotar, pessoas portadoras de deficiência, desde que isso não dificulte, a lei nem traz restrição, mas é lógico que se ela não tiver condições, mas a lei não traz restrição para adoção. Então, qualquer pessoa, qualquer casal que tenha antecedentes criminais aí que permitam isso, evidentemente. Então, essa pesquisa anterior é um processo próprio, chama de habilitação. Qualquer casal ou pessoa solteira passa por esse processo. Até habilitação, até tudo prontinho, se ela tiver uma criança do jeito que ela quer, talvez uma adoção tardia, 1 ano. 3 um meses? Ano e meio. Não. 3, 4 meses. A pessoa vai ser visitada, vai passar por um curso em que um promotor dá uma palestra, em que os técnicos do juizado da promotoria vão ministrar palestras. Então, tem um curso ali, não leva tanto tempo. 3 meses, por exemplo, já está importante... Olha, Mário, você, o Mário Gomes, o Júlio Carlos e também a Vilma. Olha, sabe o que você vai fazer esse final de ano? Você vai fazer um apadrinhamento afetivo. Amém. Vai lá, passa esse ano com essas crianças, veja como é que é. E se você realmente interessar, nós desejamos que sim, você encontre a criança que o Senhor tem preparado para a sua vida. Quem sabe ano que vem você já vai estar essa criança com você. Olha, dos 36 mil meninos e meninas que vivem em abrigos no Brasil, apenas 4.900 estão aptos para adoção. Quase a metade dessas crianças são negras. 21% possuem problemas de saúde, deficiência física ou intelectual. A Justiça também encontra dificuldades para encaixar perfis de criança com idade acima de 3 anos, do sexo masculino, as que também possuem irmãos. Então você vê que realmente não é fácil, tem muita criança atrás de pais e tem muitos pais também querendo adotar criança. Então, nesse ano, vai ser o ano de 2013, o seu alvo vai ser um apadrinhamento afetivo e você vai ver como é que a sua vida pode mudar. Você estava comentando, Mônica? Não, o importante é isso, é saber que o perfil da criança ele é totalmente linkado ao tempo de espera. Então, se você quer um bebê, é lógico que você vai passar mais tempo na fila de espera. Igual ele falou, tem adoções que são super rápidas. Por quê? Por causa do perfil. Então, as pessoas têm que saber isso. Quer dizer que crianças com 3 anos para cima tem muita facilidade. Tem facilidade. Muito. E um detalhe que aí está falando os dados sobre abrigos. Belo Horizonte não tem 1.000 crianças em abrigo, né? Não chega a 1.000 crianças. A gente até às vezes comenta, se levantar em um grupo, Mônica faz um trabalho em igreja, se as igrejas resolverem apadrinhar as crianças ou adotar as crianças, fecham-se os abrigos em Belo Horizonte. São 800 e poucos crianças e adolescentes, né? Quer dizer, é um número muito pequeno para o universo que nós temos de pessoas que poderiam ser adotadas. Mas existe muito preconceito ainda, né, doutor?
As pessoas ainda têm muito preconceito e que isso precisa ser quebrado, porque como a Mônica falou, nós somos todos filhos adotivos, não é verdade? No fundo, o grande problema que nós temos é o preconceito. É o preconceito. E quebrar esse preconceito é mais difícil do que as pessoas, elas têm a visão que a criança adotiva ela é mais problemática. E não tem nada a ver. O filho biológico, ele tem tanto problema quanto o filho adotivo. Porque, na verdade, um pai, eu li também, né, num livro, que o pai, às vezes, se o pai ele é um mau pai para um filho biológico, ele vai ser um mau pai para um filho adotivo também. Então, quer dizer que a recíproca é verdadeira. Então, o filho biológico ou o filho adotivo, ele vai apresentar os mesmos problemas, só que o pai tem que estar preparado para poder receber esse filho adotivo. Na verdade, é o pai que tem que passar por um processo de adoção. Esse pai ele tem que ser preparado para adotar essa criança. Ele tem que ser o pai, ele tem que nascer como pai ali. Ele tem que vir do encontro de amor com aquela criança. Quando a gente chega no abrigo, como a Mônica falou, as crianças elas estão totalmente receptivas para esses pais. Né? Elas estão ali de coração aberto. Só que elas têm problemas que elas já vivenciaram várias coisas que o seu filho biológico às vezes não vivenciou. Então, talvez aquilo vai apresentar um problema no momento, mas se ela for direcionada, acompanhada e amada, ela vai responder a esse processo de maneira muito positiva. Às vezes não vai ser no seu tempo, mas vai ser no tempo oportuno. E é um preconceito que não tem razão, porque eu falo para os casais assim, se a gente for, por exemplo, numa penitenciária, se são só os filhos adotivos que dão trabalho, vamos fazer uma pesquisa. Levanta a mão aí, quem são os filhos adotivos? Só eles que dão trabalho. E não é assim. Vamos numa área de prostituição, de drogados, é cheio de filho biológico ali. Por quê? Porque os filhos biológicos também precisam ser adotados.